Olá, nossa dica de leitura de hoje remonta a uma tribo, uma indiana da região da Índia Central, que é o povo Gondi, E os Gondis têm toda a sua mitologia, todas as suas crenças e histórias sobre a criação do mundo. E esse ambiente mítico foi primorosamente retratado por um artista indiano chamado Baju Shyam, e que juntamente com Gita Wolf fizeram este livro primoroso, intitulado Criação. É um livro sobre a lenda de criação do mundo, a partir da cultura Gondi. E este livro, editado pela Martins Fontes, ele possui um acabamento primoroso, ele é feito em capa dura. A capa tem uma certa porosidade, uma textura muito bacana, tá? O material utilizado também foi muito bem escolhido. É um papel bem mais grosso, com uma certa textura, e que acentua bastante as primorosas ilustrações de Baju. E esta edição é uma edição limitada, impressa em silk screen, em papel artesanal. Menciona aqui no próprio livro que essas impressões silk screen foram feitas na Índia, a parte das gravuras. E aqui traz o texto, a cada momento, ao nascimento da arte, comentando sobre esse mito de criação, da cultura Gondi. Aí então tem a imagem, que é a visão do artista em relação a esse mito, uma tradução aqui do mito, e aqui um comentário, onde ele menciona, algumas vezes ele menciona sobre como foi feita a criação da imagem, outras vezes como é que ele interpretou a questão do mito em si, Então é uma obra onde pode-se dizer que cada página é uma tela, Cada página desse livro poderia ser, inclusive, entendida como uma obra autônoma. Então é como se eu tivesse assim várias telas diferentes remetendo a uma mesma história, tá? Então, para quem gosta de artes gráficas, artes visuais, é um livro que eu considero fantástico, tá? Criação, editado pela Martins Fontes. Este livro é uma edição limitada, mas talvez ainda encontre em alguma livraria, ou no próprio site da Martins Fontes, tá certo? Mas é uma edição bastante interessante e, como mencionei, limitada. E como eu gosto muito de artes gráficas, gosto também muito de mapas e de desafios linguísticos e tudo, outro livro que também salta muito aos olhos, eu acho esse daqui, o Explica Tudo, de Randall Murrow. E qual é a premissa do livro? Bom, ele é um livro que pretende tratar de comentar, explicar algum tema curioso, utilizando apenas palavras do uso cotidiano. Então ele traz aqui uma lista de palavras, olha, ao final ele tem aqui as palavras que ele utiliza. 10 centenas de palavras que as pessoas mais usam. Bom, então você tem aqui, este grupo, de palavras, onde ele não vai fazer uso de nenhuma outra, somente destas palavras que estão listadas aqui para explicar, por exemplo, como é um micro-ondas. Micro-ondas não seria uma palavra que estaria listada como das mais utilizadas. Então, caixa de rádio que aquece comida. Porque estas palavras estão entre as mais utilizadas. Então, ele traz aqui um desenho, um infográfico, e aqui um texto explicando como funciona o micro-ondas,
sem utilizar nenhuma nomenclatura científica, nenhum termo fora do cotidiano. Por exemplo, máquina de lavar roupa, ele explica como sendo caixa que deixa a roupa com cheiro bom. Então é legal, enquanto brincadeira linguística, ou enquanto desafio linguístico, e trabalhando com crianças, instiga muito de você colocar desafios de explicar coisas usando um universo mais restrito de palavras. E é legal também como ele pega e encaixa isso nos infográficos, né? A questão dos processos de digestão, sacos de coisas dentro de você. Né? Então é um livro que eu considero muito bacana por esses dois elementos, né? O elemento gráfico, tá? E o elemento do desafio linguístico, né? O desafio linguístico. Então, você pode, olha só, sala de águas. Você pode pegar, inclusive trabalhando com crianças, começar a ler o texto, né, para que eles tentem entender do que é que ele está falando, né? Então tem N formas de aplicar isso daqui com crianças, mas também aplicar isso aqui, ler de maneira de como fruição para adultos mesmo, né? E tem umas páginas maiores aqui, olha só. Esse aqui enorme é A Pele da Terra. A Pele da Terra. Então, nossas duas dicas de leitura desta semana são estas duas obras bem distintas entre si, né? Claro, mas que trazem uma dimensão gráfica muito bacana, muito legal. Tem muito do lúdico das duas obras, tá certo? Então tá aqui, ó. Explica tudo e criação. Livros que enchem os olhos e a imaginação interna.